Por mais que nossa vida seja, no geral, muito boa, uma hora ou outra vamos nos deparar com problemas. Que dirá hoje, na atualidade, onde estamos passando sob uma pandemia e muitos estão sofrendo com perdas na família, nos amigos, muitos estão sofrendo com a escassez ou com a injustiça. Mas, como cristão, como eu posso encarar os problemas que estou passando ou os que virão? A Bíblia tem inúmeros conselhos sobre esse assunto, mas vamos nos deter sobre o exemplo de um homem, Jó. Jó viveu na mesma época dos patriarcas de Israel. Era um sacerdote da família e um homem temente a Deus. Deus mesmo declara isso lá em Jó capítulo 1, versículo 8. Porém, Jó teve muitos problemas, coisas terríveis aconteceram e ele acabou perdendo toda a família, todos os seus bens e, para piorar, ainda ficou muito doente. Mas por que tudo isso? Para começar, precisamos fazer aqui duas observações sobre Jó. Uma é que ele não era um super-herói como nos filmes da DC ou Marvel. Ele era um ser humano como eu e você, suscetível a acertos e erros. A outra é que é mentirosa a percepção que ele se converteu ou teve um encontro com Deus realmente somente no fim do livro. O próprio Deus, como já falamos no início do vídeo, declarou que ele era temente a ele, que Jó era um homem íntegro e temente, fiel a ele, fiel a Deus. Dito isto, podemos agora ver e refletir quais foram as atitudes de Jó em tudo quanto ele passou em sua vida. A primeira atitude é que ele não tinha o coração nos bens materiais. Ele disse, quando perdeu todos os bens: nu saí do ventre e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não tinha o coração nos bens materiais, nos bens físicos. E onde está o meu coração? Onde está o seu coração? Onde está o nosso coração? Jesus um dia nos ensinou que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E ele nos ensinou também que devemos guardar o tesouro lá do céu e não das coisas desse mundo, porque o tesouro do céu é eterno. As coisas que vêm do céu são eternas. Nosso coração deve estar nas coisas de Deus. A segunda atitude de Jó é que ele era humilde perante o Senhor. Ele sabia de sua pequenez diante dele, pois ele diz o seguinte em sua história: sou indigno. Que te responderia eu? Jó, lá no capítulo 40, versículo 4, realmente se derrama perante o Senhor e fala: Senhor, eu não sou nada, sou indigno, não posso te responder. Jó era humilde perante o Senhor. Será que temos sido humildes perante a Deus? Será que temos sido humildes perante o Senhor quando nos sobrevêm os problemas? Ou temos dado ordens a Ele? Ou queremos que Ele seja o nosso mordomo? Ou queremos que Ele satisfaça os nossos desejos? Que sejamos mais humildes para com o Senhor. A terceira atitude de Jó é que ele confiava no controle e na soberania de Deus em sua vida.
Para Jó, quem era o Senhor de sua vida era Deus. Deus era o Senhor de sua vida. Então tudo o que aconteceria com ele seria sob a ótica e sobre o olhar, estaria nas mãos de Deus. Ele diz lá para sua mulher, quando ela o confronta com tudo que estava acontecendo, o seguinte: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó, ele confiava no controle de Deus. A quarta atitude é que Jó, por mais que tenha reclamado com Deus, por mais que não entendesse o que estava acontecendo com ele e o porquê Deus ainda não tinha salvo ele daquela situação, ele nunca blasfemou contra o Senhor, nunca blasfemou contra Deus, porque Jó sabia que ele não era homem justo e que não existia na face de terra nenhum homem justo. Jó diz isso lá no capítulo 9, versículo 2. Como pode o homem ser justo para com Deus? Que possamos lembrar disso. Não somos justos perante o Senhor e necessitamos de Deus para tudo. Nada do que nós fizermos vai ser suficiente para que Deus faça alguma coisa boa para a gente. A quinta atitude de Jó é que ele tinha fé no Senhor. Na verdade, a paciência que Jó tinha, que é a qualidade mais falada e mais famosa de Jó em toda a sua história, só existia porque ele tinha fé. Porque ele tinha fé em Deus. Porque se não fosse a fé no Senhor, se não fosse a total confiança de Jó no Senhor, ele não teria paciência para aguardar a provisão de Deus para a sua vida. Olha o que Jó diz lá no capítulo 19, versículo 25 e 26. Contudo, eu sei que meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Jó, ele entende que, independentemente do resultado daquele sofrimento, independentemente da consequência dos sofrimentos que ele estava passando, o Redentor dele vivia. Ele confiava no seu Redentor. Ele confiava em Deus. Deus era o seu Redentor. Olha que lindo e que importante essa atitude de fé de Jó, que nos ensina muito. Sabe? É verdade que não podemos explicar por completo por que o sofrimento vem a nós, mesmo aos bons, mesmo àqueles que são fiéis a Deus. Mas duas coisas são certas. Jesus um dia nos ensinou que no mundo teríamos aflições. Mas ele também disse: mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Também, os problemas e sofrimentos que a gente passa, que nós passamos, servem para nos fazer crescer, sermos melhores cristãos e termos mais intimidade com Deus. Como Jó declara no final do seu livro, lá no capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Cabe a nós crermos que em Cristo vencemos tudo isso, independentemente
do resultado.